funcionamento sem o controle, sem a eficiência comprovada desse sistema, né? Então, a CETESB, então, a partir dessa procura da reitoria, a CETESB realizou uma inspeção na área, realizou medidas. Quando ocorreu essa? Foi no Eu queria ser início um do pouco. ano. Eu queria, por favor, te foi pedir. logo depois. Não, eu queria pedir um pouco mais. Deixa eu falar da forma mais institucional possível. Quando inaugurou o campus, a CETESB fez a constatação, já sabia. A CETESB exigiu. Então, acho que o professor Ciro foi bastante preciso. Seria interessante, nesse trabalho que nós estamos tentando fazer, independente da sugestão do professor Ciro, que fosse um amplo seminário, que a gente tivesse essa cronologia das intervenções da CETESB. Eu sei que não pode dizer que não está preparado hoje, Sim. mas a gente queria saber, porque são muitos anos, né? Então, foi agora, logo depois da reitoria nova entrar. Eles imediatamente procuraram a CETESB para fazer essa adequação. Então, fizemos a vistoria logo depois, né? E essa vistoria ela constou de medições nos postos de monitoramento de gases que são existentes na área, né? E nessa vistoria nós constatamos, né, a presença de metano em várias áreas, né, em vários dos prédios, né, que esses postos de monitoramento de gases estão localizados em cada um dos prédios. E quantos pessoalmente foram feitos? Os postos de monitoramento de gás, se não me engano, são 115 postos de gás. Isso para monitorar o gás. Então, foram constatadas presença de metano, né, embaixo desses prédios, o que reforça, logicamente, a necessidade da operação do sistema. Então, depois, logicamente, houve o parecer do Ministério Público, do Falcone, o perito do Ministério Público, que culminou com a interdição, né, do campus. Então, a CETESB começou também a conversar também com o próprio Ministério Público, com o promotor Lute e o Falcone, que é o perito, e foi estabelecido. E, logicamente, trocamos informações sobre essa questão de como, né, de como seria feito, quais as condições, né, para que o campo pudesse voltar a funcionar normalmente, né, haver a desinterdição. Então, as condições que foram colocadas, até a base para a conclusão aí do TAC, né, ou um futuro TAC ainda que está se pensando, são esses dois aspectos que foram levantados, né? O primeiro deles é o funcionamento do sistema de extração de gases, né, com eficiência comprovada. E o segundo, logicamente, é a realização da investigação detalhada do solo, ou do aterro, vamos dizer melhor, né? Não é um solo, aquilo lá é um material que foi colocado lá de forma inadequada, então não vamos chamar nem de solo, isso aí é um aterro, um material, né? Então, foi apresentado também um relatório, né, pela USP, com alguns resultados de outras medições do metano e também da qualidade do solo, né, indicando, como foi apontado já, concentrações de várias substâncias, né, algumas foram destacadas aqui, né, alguns metais, o PCB, alguns fitalatos, algumas coisas assim, né, que foram detectados nesse solo. Só que essas concentrações, tá, elas não indicam assim um risco iminente ou uma situação de risco grave que você necessite
remover as pessoas de lá ou remover o solo amanhã. Entendeu? Então, mas, logicamente, né, que existe um problema. Nós temos alguns contaminantes. Quando a gente escuta assim, vocês falando, né, vocês destacaram, né, que você tem lá o PCB, fitalatos, os nomes feios que vocês falaram. Isso tudo depende muito, não só do nome feio, né, mas depende da concentração que existe lá. Você pode ter uma concentração pequena, aquilo lá não vai implicar pode ser que não implique em nada. Ou ao contrário, pode ser alto também. Então, para definir as medidas que são necessárias, né, para você decidir, olha, eu vou tirar todo aquele solo de lá, vou gastar, sendo bem prático, vou gastar, sei lá, aqui chutando, 20 milhões de reais para remover aquele solo de lá, né? 40, que seja, 50. Tá? Então, eu preciso pensar bem, eu preciso verificar, eu tenho que ter uma condição, uma análise, né? Um resultado de várias análises, né? Que fizeram alguma coisa, parcial. Ainda precisam. Então, essa decisão, então, vai ser em função dessas concentrações, que, infelizmente, a gente ainda não tem essa informação. Tá? Oi? Espera um pouquinho, vamos Bom, preservar. Peraí, na outra audiência, o senhor também me interrompeu. Então, se o senhor me interrompeu agora, eu não falo mais nada. Então. Não. Quem vai coordenar? Não, para com isso. Espera aí. Pessoal. Não vai interromper de novo. Não vai. Não vai interromper. Quem é o senhor? Não. Quem está com a palavra é ele. Se o senhor quiser falar, o senhor se inscreve, por favor. Por favor. Pronto. Não, eu nem conheço ele, nem nosso convidado ele é. Por favor, El, você vai ter a palavra preservada. Estava indo muito bem, por favor. O senhor se atenha, não sei se o senhor é provocador, se o senhor está pago para fazer provocação, se o senhor é professor, dá licença, o senhor se inscreve e se identifica. Elton, com a palavra. Aqui ninguém vai desestabilizar essa reunião, por favor. Bom, desculpa. Mas realmente... da outra vez ele me irritou e está irritando de novo agora. Me irritar é difícil. Ele não vai interromper mais. Vamos lá, Elton. Bom, engraçado. O senhor vai parar de fazer provocação? O senhor vai parar. Ele está fazendo provocação, ele está rindo, a pessoa é séria, está trabalhando, estamos tentando construir. Eu não vou tolerar esse tipo de provocação. Com a palavra, professor. Bom, então, continuando, é fundamental, a USP já iniciou, ela já apresentou alguns resultados da caracterização do solo. Foram mais de 200 amostras, resultados, que indicaram concentrações reduzidas, né, e pontuais. Deixa eu definir, vamos separar os papéis. Isso que eu queria entender, porque tem uma confusão, eu queria entender o seguinte. O terreno pertence à USP. A USP contratou uma determinada empresa para fazer isso. Aí, a USP apresenta para a CETESB o resultado, e a CETESB vai fazendo as avaliações. Então, eu queria entender, porque eu acho que o fato de não ter havido essa separação de papéis e responsabilidades, porque todo mundo é governo, mas eu acho que chegou o momento agora de fazer essa separação. Então, eu queria te fazer a primeira pergunta. Eu dei várias dicas para ver se alguém me trazia a tal da tese, para poder entender. O que é uma lente? Não, deixa eu fazer a pergunta, senão... É uma lente, ela está aqui profundidade, é uma lente contínua, são depósitos recentes, consolidados, porque isso aí é uma coisa. Isso é outra coisa. Que origem nós estamos tentando entender? Parece que a origem do aterro era numa determinada firma, de um cara que opera lá em Itaquá, assim, assado. Então, o que era? Um depósito de transformadores que tem acontecido? Então, eu queria entender, para que você, enquanto CETESB, evidente, se a gente não lê a tese, não sabe direito, porque são 2 níveis de contaminação e a judicialização foi feita, daria para você detalhar um pouquinho mais, por favor? Certo.
Bom, Eu quero dizer o seguinte, eu quero te pedir desculpa, Nilo, eu ter tido uma interferência, então, mas aqui, quando a gente convida as pessoas têm que ter o direito assegurado de fala e preservado. Tá? Continua, Elton, por favor. bom, lá nós tivemos o primeiro, logicamente, a geologia de lá, né, nós temos as camadas de sedimento, né, da região ali fluvial, né, sedimentos variados, argilas, né. E, logicamente, como todo mundo sabe, depois disso foram colocados os materiais de dragagem do rio Tietê, e esses materiais, né, podem ter vários tipos de contaminante em função do que foi jogado nesse rio, o que acumulou nesse rio. E, logicamente, também, em cima desse material, foi colocado esse solo em 2011, de origem desconhecida. Tá? E a amostragem que foi feita e que foi gerado aí aproximadamente aí 200 análises, né, que mostraram em algumas dessas sondagens, como foi destacado, né, que esses pontos aí, na verdade, representam uma área ou mais precisamente um volume, né, que tem uma determinada concentração. A origem disso é muito difícil da gente achar essa origem, né? Então esse material ele pode ter vindo aí de escavações, por exemplo, de uma área antiga industrial ou alguma coisa assim, né? Então, mesmo assim, nós temos nesse tipo de caso, normalmente a gente tem uma mistura de materiais contaminados com materiais limpos. Normalmente o efeito é uma diminuição na concentração. E eles acabam se colocando, né, de forma bastante complexa, né, no espaço, né, tridimensional. Né. Agora, por isso que nós temos que ter uma malha de amostragem, né, como foi falado, bastante fechada, para a gente ter uma caracterização. Caracterização de um material desse precisa, né, é praticamente impossível de você conseguir. Você vai ter uma estimativa das concentrações que são, né, com um bom grid de amostragem e tal. Aliás, uma das... Então, são duas investigações. Uma é da lente, ou da lente, ou ou do material mais do novo material que foi colocado sedimento. Em que profundidade está esses depósitos, esses das emanações gasosas? Esse já está, dos sedimentos de dragagem do rio, Isso. já foram depositados já em cima, né, eles têm 1 metro, 2 metros aí de espessura. Não são... Em que profundidade eles estão? Eles já estão próximos da superfície. Esse tá. outro depósito também tem mais ou menos 1 metro, Tá. 1,5 metro. Agora, a mesma empresa fez ela fez... Foi a Servimar, fez algumas amostragens aí, apresentou esse relatório para a CETESB. Né? E qual a metodologia de remediação que eles estão propondo? Bombeamento da água? Então, não era melhor fazer uma seladura? Não era melhor ou jogar uma betonítica? Ou fazer uma cimentação? Isso é uma coisa. E nesses outros depósitos originários dos aterros, quais as concentrações? Desse aterro mais ela propôs novo, alguma metodologia de remediação ou isso é um próximo passo? Seria um próximo passo agora. Uma das propostas, né, que seriam possíveis, né, era a remoção de alguns focos em alguns locais. Remoção mecânica. Remoção e destinação para um destino logicamente adequado. A outra seria, ou além disso, né, a realização de uma cobertura, um isolamento, né, utilizando ou um solo limpo, ou um material, uma manta, alguma coisa assim, para se cobrir esse material com o objetivo do quê? Evitar poeira, por exemplo. Né? A poeira ela pode ter algum material que vai causar o contato com as pessoas. Tá? Ou a pessoa pode respirar isso e ter o contato com isso. Então, uma das medidas é... Vamos lembrar
deputado. Professor Varran, com a palavra. Acho que é bom lembrar ao deputado que por solicitação da CETESB, essas áreas foram recobertas com grama já e estão cercadas. Então, por enquanto, estão... Não, pelo amor de Deus, vamos falar. Não, desculpa. Tá. Bom, então, hoje estão isoladas do resto do... Então, a ideia, né? A ideia logicamente, com esse resultado, né, das análises, essas são algumas das medidas de remediação, podemos chamar assim, tá, para ser aplicado. Tá? Em substituição, até mesmo, a uma remoção total, que talvez tenha um custo muito elevado, que não compense realizar uma coisa desse tipo, em função das concentrações, logicamente. Se as concentrações fossem elevadíssimas, né, desses materiais, até poderia se justificar uma remoção total. Mas com os resultados que estão apresentando agora, isso realmente não se justifica. Esse dinheiro poderia ser utilizado para outras coisas mais úteis, até mesmo no gerenciamento do sistema de metano, por exemplo. O sistema de metano, né, ele vai ter que funcionar a vida inteira. Tá? Como foi dito aqui, nós temos o metano sendo formado ainda. Né? O metano é produto da degradação lá da matéria orgânica. Ele naturalmente acontece em muitos casos. Não é somente do resíduo que é depositado. Se você for numa várzea de um rio aí, natural, você pega aí um lugar que não teve impacto ambiental nenhum, né, ele vai ter deposição lá de matéria orgânica. Se você mexer lá, vai sair algumas bolhas. Aquilo é metano. Elton, natural. deixa eu fazer uma pergunta ainda então, nessa direção. Não, sem... Mas, veja bem, queria retomar o coisa. Tem outras unidades a serem construídas. A pergunta é o seguinte: como é que foi autorizado? Como é que foi autorizado? Primeiro, o que já tem de prédio lá em cima de um terreno com esse grau de precariedade. Segundo, lógico que nós vamos querer ouvir os responsáveis da administração anterior, digamos, esses supostos aterros seriam sei lá, elementos estruturais para a construção de novos prédios. E devem estar autorizados. Então, pela superficialidade das informações que nós dispomos, isso é tudo muito temerário. Então, eu queria entender, se efetivamente agora vocês assumiram o controle da área, controle do ponto de vista... Porque essa autodenúncia, né, embora tardia, digamos que 20 anos depois, a USP resolveu fazer a autodenúncia. Então, tem uma coisa que é inerente, que está lá antes da instalação do campus, que é a quantidade de matéria orgânica que foi jogada ao longo como antigos pequenos aterros sanitários, que tinha muito na marginal, e esse negócio criminoso que foi a importação dessa área, aí, dessa terra, desse material proveniente sem origem, que isso aí vai ser investigado, e que atribuiu uma nova contaminação de uma outra natureza. Então, a pergunta é o seguinte: está autorizado construir novos prédios? Isso está suspenso? A empresa que foi contratada já foi substituída por uma outra do gás. Então, como é que... Mas ela tinha feito 2 denúncias: a existência do gás metano e a existência desses organoclorados. Você podia explicar um pouquinho melhor, por favor? Sim. Na autorização inicial do campus, nós não tínhamos esse aterro que foi colocado aí. Né? Nós tínhamos somente o aterro com o material de dragagem. Então, os resultados, na época das análises químicas desse solo, não indicaram concentrações de contaminantes elevadas que implicassem em riscos. Né? Então, poderia ser feito a construção nesse tipo de material, desde que, né, se fizesse a drenagem do metano. Então,
Isso quando instalou o campus. Então, a solução foi o quê? Que fosse feito todos os prédios, todos os ambientes fechados, né, que a gente chama, fossem feitos com os drenos de gás. Então, a maioria dos prédios lá foi feito o colchão drenante, mas não foi ligado nenhum sistema que demonstrasse eficiência para a remoção do metano. Depois disso, em 2011, foi colocado o aterro, que mudou um pouco a situação. Então, se colocou um pouco, não, bastante, né? Esse material, ele então apresenta aí esses outros contaminantes. Então, tem que se pensar uma forma para se adequar a uma nova construção no local. Então, no caso, qual é as condições para se construir em outros locais, né, dentro do campus? Ou eles sejam construídos, né, para cima, ou eles serão construídos em pilotis, né, para evitar o problema do metano, ou ser feito o prédio com drenagem de metano. Em pilotis é muito mais fácil, porque você não vai precisar ficar operando um sistema lá de extração a vida inteira, né? Os prédios existentes vai ter que ter um sistema de drenagem de gás que opere para sempre, porque o metano está sendo gerado lá para sempre. Tá? E, logicamente, esse material, onde os prédios novos estão sendo projetados, né, o material que foi depositado lá ainda não foi investigado. Tem que ser feita essa investigação, avaliado as concentrações, né, e aí ter as mesmas propostas aí para a solução disso, remoção ou cobertura desse material. Tá? Bom, eu queria, para completar, então, a pauta da audiência, quem está encarregado de falar desse assunto é o professor Alberto Toffoli, da situação dos alunos, que era um dos pontos que vocês solicitaram. Você pode falar, por favor? O número de alunos, a situação, inclusive aquele fato que ocorreu no domingo à noite, né? Poderia... Você trouxe... Bom, basicamente eu gostaria de comentar sobre o modus operandi que a nossa universidade tem tratado a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Eu tenho a satisfação de olhar nos seus olhos, professor, e pedir para que o senhor nos respeite. Sempre respeitei. Sim, professor. Peço novamente que o senhor nos respeite. Eu vou dar um exemplo de quando... Uma vez eu desrespeitei, cite uma vez, por favor. Sim, vou citar os dois casos. Por favor. Dois casos, professor, que houve desrespeito contra nós. Pode pegar, filho, não estou nervoso. Não estou nervoso. Não, tem microfone lá, inclusive, se eu quiser falar. Professor, tudo bem. Vamos lá, calma. Dois casos de desrespeito, professor. Quando nós decidimos a entrar nas aulas, nesse infeliz plano B que nós fomos colocados, no fim de semana anterior ao início das aulas, a Procuradoria-Geral da USP enviou à casa dos nossos alunos um oficial de justiça exigindo deles uma reparação, uma explicação sobre a ocupação da administração da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, um dia antes de nós começarmos a aula. Isso é o que o deputado chama de jogar gasolina no fogo. O senhor entende como isso é desrespeitoso? Os nossos alunos enfrentaram o batalhão de choque da Polícia Militar para denunciar esses acontecimentos que nós estamos aqui. Então, se eu mandasse um oficial de justiça na casa do seu filho, de alguém dos seus parentes, num momento tão delicado desse, o senhor entende o que é desrespeito? Nessa situação, nossos alunos que estão aqui estão citados pela Universidade de São Paulo, eles são a Universidade de São Paulo. E eu gostaria de pedir para o senhor encaminhar que pare com esse tipo de coisa. Eu tenho aqui um aluno, Marcelo. Marcelo, você foi citado e você foi chamado lá. Vocês estão sendo processados pela Universidade de São Paulo. Por que você está sendo processado, Marcelo? Espera um pouquinho. Professor,
Só uma coisa, quantos foram os alunos? Atualmente nós temos Faz uma- três faz- alunos. fa- três. Três alunos. Vocês sabem o nome deles exatamente? Marcelo Sou eu, a Júlia e o Reginaldo. e o Reginaldo. Os três estão aqui presentes. Professor, isso eu não sei exatamente como o senhor foi criado, a sua educação, mas na minha educação isso é ofensivo. Eu sou professor da Universidade de São Paulo. Eu não admito esse tipo de tratamento com os meus alunos da minha unidade. Qual é a sua unidade de origem, professor? Por favor. Qual é? É a Escola Politécnica? O senhor sabe como que os senhores tratam os alunos da Escola Politécnica? Na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, nós, professores, temos uma relação idêntica com os nossos alunos. Agredir os nossos alunos é nos agredir. Nos agredir é agredir os nossos alunos. Então, por exemplo, se o senhor for numa fila de bandejão e agredir um professor verbalmente, eles nos contam. Dessa segunda vez, faltaram com respeito conosco. Então, essa é uma situação. Eu gostaria que a Universidade de São Paulo reparasse, pelo menos, esse erro com os alunos. Por favor, professor. Muito obrigado. Professor, bom, então, tem mais alguém? Os deputados. Desculpa. Néder. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar os presidentes das comissões de Direitos Humanos, deputado Adriano Diogo, Comissão de Educação e Cultura, João Paulo Rilo, cumprimentar o deputado Zico Prado, cumprimentar os alunos, professores, a DUSP, representante da CETESB e o Dr. Varran, professor, que, inclusive, foi homenageado por nós na Câmara Municipal de São Paulo como diretor-presidente do IPT, numa solenidade que fizemos na Câmara de São Paulo. Há 6 meses, nós fizemos uma audiência pública nesse mesmo espaço durante a greve desencadeada no campus da USP Leste. Eu gostaria de propor que fossem requisitadas as notas taquigráficas dessa audiência pública e que se comparassem os encaminhamentos sugeridos à época e o que está sendo dito agora. Naquele momento, nós tínhamos uma administração autoritária que não dialogava com os trabalhadores, com os professores, com os alunos, que não dialogava com o próprio movimento social na Zona Leste, que constituiu um legítimo movimento pela implantação de uma universidade pública na Zona Leste, inclusive com participação importante do deputado Adriano Diogo, da vereadora Juliana Cardoso e tantos outros. E ali nós percebemos que havia uma intenção de protelar, de minimizar a gravidade dos problemas. Eu falo aqui como ex-aluno da Faculdade de Medicina da USP. Falo aqui como ex-secretário de Saúde do município de São Paulo. E falo como um profissional da área da saúde pública. O quadro aqui descrito é gravíssimo, é muito grave. E é necessário que nós tomemos providências para resguardar a imagem da Universidade de São Paulo, tão querida e respeitada por todos nós. Nesse sentido, nós precisamos saber, de fato, por que se tomou a decisão, naquele momento, de implantar o campus naquele local, dado que havia pelo menos mais 2 alternativas de locais para instalação do campus, por que as providências não foram tomadas a tempo e como se permitiu que ela fosse agravada, inclusive com a participação desse cidadão, José Jorge Boeire Filho, que eu gostaria de saber onde ele se encontra e que funções ele exerce hoje na Universidade de São Paulo. Se ele está sendo devidamente processado ou se foi criada uma comissão de averiguação que não chegará a lugar nenhum. Nós recebemos aqui na Assembleia Legislativa denúncias que, inclusive, houve pagamento de propinas para que esses caminhões adentrassem ao terreno do campus e este material, essa terra não certificada, pudesse ser jogada naquele local. Nós temos a obrigação de esclarecer isso. A situação é tão grave que ontem a Comissão de Educação e Cultura, por unanimidade, aprovou a convocação do reitor. Convocação.
todos os partidos representados na comissão ontem aprovamos a convocação do reitor. Olha a proporção que a coisa está ganhando. Então, não dá para nós continuarmos subestimando a gravidade do problema. É preciso que a CETESB assuma claramente qual foi o seu envolvimento nesse processo. Não é cabível que, na quantidade de terra que foi mobilizada, nós não consigamos identificar qual foi a origem dessa terra. Não é razoável isso. Nós temos que apurar responsabilidades. Então, eu gostaria de propor aqui, deputado Adriano Diogo, a quem eu cumprimento, junto com o deputado Rilo, pela iniciativa de fazer mais essa audiência pública, que nós recuperemos as notas taquigráficas do que foi a primeira audiência pública, que nós façamos uma comparação do que mudou no modus operandi, porque eu espero que, de fato, mude, e já há indícios, inclusive pela presença do vice-reitor nesta reunião, que se instale um conselho gestor de crise, como foi sugerido à época, com participação dos trabalhadores, dos alunos, dos educadores, da direção do campus. Porque não basta ter, simplesmente, aqueles organismos formais já previstos no Estatuto da USP, porque o momento hoje exige um outro grau de participação, inclusive da própria comunidade. Todo mundo está atento e todo mundo quer uma solução que não seja uma retomada assodada do funcionamento do campus da Zona Leste. Eu fiquei lendo com atenção aqui esse documento que foi trazido e observei o que foi trazido aqui pela ADUSP. A ADUSP, de forma categórica, diz: é importante voltar ao funcionamento, é preciso que haja normalidade, mas que o preço não seja esse preço que está se propondo a pagar, que é a omissão, que é tentar manter uma aparência, que é não assumir a gravidade do que aconteceu e não trabalhar essa discussão com a democratização das informações, que é um direito nosso de cidadania. Então, eu peço ao senhor, homenageado que foi pelo deputado Adriano Diogo, pela vereadora Juliana Cardoso, por mim e por tantos outros profissionais do IPT, que honre esta nossa universidade e não permita que procedimentos da gestão anterior se perpetuem na nova, porque vocês não têm nenhuma responsabilidade no que aconteceu até agora, mas terão responsabilidade se omitirem e não enfrentar essa questão com a profundidade que ela exige. Professor, eu acho que seria muito importante deixar claro se o processo iniciado contra os alunos na administração anterior, e eles tiveram que contratar advogados, e tá uma dificuldade enorme que eles estão encontrando de conseguir um acordo nos autos, para que esse processo seja suspenso. Então, uma coisa que o professor tentou falar, e o professor Alberto, é que aconteceu o seguinte: no domingo, à tarde, que antecedeu o pedido de interdição do campus e o início das aulas desse ano, que está esse tumulto todo, que eles estão em outras unidades à noite. No domingo, coincidente, lógico que não foi uma iniciativa da reitoria, é decorrência do processo judicial, chegou a intimação contra esses 3 jovens. Aquele menino, aquela companheirinha lá, e ele, o Marcelo, desculpa, não sei os nomes de cabeça. Então, uma das coisas que, nesse processo, seria importante é que houvesse uma interrupção, porque a acusação contra eles, à época que ocorreram os fatos, é de depredação, coisas gravíssimas que nem ocorreram, não teve nada disso. Então, essa pacificação, começando pela criminalização dos alunos, exagerada, assodada, isso aí daria uma boa, isso que o professor tentou colocar, e para
que houvesse essa reunião nas tratativas que a gente teve com a reitoria, o reitor me disse pessoalmente que era uma das preocupações dele. Então, isso é uma das coisas que a gente gostaria de ouvir do senhor, a hora que for para concluir a reunião, para que isso fosse uma das coisas mais asseguradas, mesmo porque tem um passivo de punições lá na USP tão grande que a gente até teria que elencar tantos processos, tanta gente punida. Eu conheço uma menina chamada Aline, que era do último ano de artes, que ela foi expulsa da USP, expulsa. E eu convivo com ela, eu tenho um carinho por ela como se fosse uma filha minha, uma menina maravilhosa, estudiosa, uma artista fantástica, que no último semestre foi expulso em decorrência dos processos, não da USP Leste, ela era da USP Butantã. Isso eu acharia a primeira coisa que a reitoria devia começar a rever, são esses processos absurdos que jovens tiveram suas vidas interrompidas, suas carreiras interrompidas. Elton, você gostaria... Me trata desse jeito. Você pode falar, você precisa falar, pode falar. Na frente de todo mundo. Posso passar para ele. Bem, uma fala muito rápida, né? Só reforçar o que você falou e o que o Néder acabou falando aqui. E fazer uma referência ao Marcelo, que é professor de Direito Constitucional, titular da USP, que eu, desde quando eu me envolvi na luta, e você desde o início acompanhou, subsidiou, né? Eu queria pedir depois que um dos alunos pudesse aqui, uma vez que está sendo transmitido ao vivo, e também para constar na audiência, pudesse narrar o episódio no domingo. Então, assim, um pedido muito objetivo aqui. Diferentemente de todos que estão aqui, que estão envolvidos, ou que são alunos, servidores ou professores, ou no caso aqui dos 3 deputados aqui, especialmente o Adriano, então, mas 3 que têm um envolvimento, têm familiaridade com o tema, porque são de São Paulo, estiveram na luta, então eu tenho mais dificuldade de compreender. E, por vezes, aqui, eu fiquei um pouco perdido, porque a minha expectativa era de ouvir aqui, objetivamente, quais são os desfechos e as saídas. Então, eu queria fazer um apelo aqui, reforçando o que o Néder falou e que o professor Ciro havia pedido já. Me parece que tem uma conversa, né? Tem uma possibilidade de se assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, não sei se está encaminhado ou não, mas que fosse feito com transparência, fosse democratizado de fato tudo que está sendo construído. E eu gostaria de ouvir da USP aqui, objetivamente, assim, o que é a USP, qual é o pensamento da USP hoje, e que não tivesse receio de tratar as coisas e falar a verdade, não que ninguém esteja mentindo aqui. Mas me parece que tem um leve desconforto em falar, em assumir a realidade. Erramos, tem esse problema, e a solução que nós estamos defendendo é essa. Porque eu estou acompanhando aqui, tive dificuldade para saber qual é o desfecho. Talvez um limite de compreensão por não ter familiaridade com o tema. E reforçar aqui, viu, professor, o que o Néder disse. Foi muito ruim. Eu expus o vídeo do professor Oswaldo na CAU, na terça-feira. Foi bombástico, porque foi muito conflituoso em plenário o que aconteceu. Eu compreendo, pode ser que no calor da discussão ali ele tenha, né, exagerado, feito considerações que depois ele possa ter arrependido e considerado não adequadas, mas muito ruim, porque, na verdade, isso expressa uma atmosfera que tem tomado a USP muito perigosa. Porque quando a gente lutou, né, e falo a gente, eu me encaro na luta, mas eu não fui protagonista. Quando lutaram, por conta da USP Leste, da USP Butantã, da democratização, era porque, ora, a USP é tão fantástica, por que ela não pode se democratizar, ser cada vez mais popular? A USP tem que fazer aliança com a comunidade, né, aliança com os movimentos sociais, né, com as forças que pensam no desenvolvimento do país, do Estado. A tristeza é que a grande aliança da USP nos últimos tempos é com a Polícia Militar. Essa é a aliança que a USP fez.
A universidade de excelência, da democracia, a universidade da juventude, a universidade da mudança, virou a universidade do horror, a universidade da perseguição, a universidade da corrupção, a universidade da negligência, e a universidade da perseguição. Então, eu espero, e aqui estou muito otimista, que a gente inaugure um novo tempo. Porque o Rodas, ele transbordou, ele foi a gota d'água. A gente espera não repetir. Ele foi um ponto, vamos dizer, um ponto fora da curva. O Rodas tinha que ter sido reitor da universidade entre 64 e 85, e acabou sendo reitor agora. Então, eu espero que isso não se repita nunca mais. Então, era esse o meu pedido, objetivamente. Eu não compreendi, então, se eu não compreendi, que pudesse me ajudar agora, qual é a posição mesmo, o que a USP está pensando de saída, e que eu gostaria que um dos alunos pudesse narrar aqui o que aconteceu, que seria importante registrar isso, em relação ao processo. Acho que o Marcelo está pedindo inscrição, viu, Adriano? A professora Beth estava inscrita na frente. Adriano. Vai falar, Beth, depois falou. Peraí, Marcelo, só uma coisa. Espera um pouquinho. Deixa o Zico falar, para o deputado Zico está pedindo a palavra. Não, só para... Aí o Marcelo fala, a professora Beth não tem problema nenhum, ela fala. Aí eu só... Zico, só um minutinho, eu queria falar uma coisa. O Néder falou uma coisa, professor, que é muito relevante. O Boeri, o Massola e o outro lá, o terceiro nome, eles continuam na USP. Como é? Não. É o Boeri, vou falar os que eu tenho certeza. O Boeri e o Massola, eles têm que vir aqui. Eles continuam na USP. Não, o Boeri está afastado. Ele é professor da FAO e ele está lá na IASH, não está? Enquanto o processo corre, ele está afastado. Aquele recurso que ele conseguiu para escapar de responder qualquer coisa. Nós vamos atrás dele até... Então, era importante que a USP falasse, olha, o senhor continua vinculado à USP, o senhor tem que aparecer. Isso é uma coisa que nós queríamos pedir de público. E outra coisa que o Rilo falou, o Massola continua na USP. Continua. O terceiro era aquele que era da reitoria, que está na Fundação CEPAM, que era o Vanderlei Messias. Aposentado. E outra coisa que o deputado Rilo falou, só um minutinho, Zico, é o seguinte, isso aí era uma expectativa que nós tínhamos dessa reunião. Quais são os próximos passos que a USP está propondo, né? Porque isso é uma coisa confusa, que eu acho que o Rilo tem razão, que é o seguinte, a CETESB não pode responder pela USP o que a USP vai contratar, o que a USP vai fazer. A CETESB já foi bem condescendente com essa leniência da USP. Não dá mais para fundir a CETESB com a USP. Isso tem que ter papéis bem discriminados. Então, lá, deputado Zico, com a palavra. Não, Adriano, só quero te cumprimentar, você, a Comissão de Direitos Humanos, o Néder, os professores, o nosso líder, o João Paulo Rilo. Eu que não vou falar como estudante, porque só fiz até o 2º grau. Então, estou falando aqui como morador da Zona Leste há 45 anos, que conheço uma boa parte daquilo, e no meu primeiro mandato é uma luta da Zona Leste para conseguir essa universidade, e agora a decepção que nós estamos tendo diante do quadro que nós estamos vivendo. Estou dizendo isso para dizer que aquela área ali, a CETESB tem responsabilidade, porque aquela área foi usada por muitos e muitos anos como descarga de material que ninguém nunca olhou, porque aquele parque que tem do lado da ponte do rio Aricanduva, da Avenida Aricanduva, também estava contaminado. E a autorização para construir ali estava dada. Porque eu, como morador da Zona Leste, que conheço lá, a gente foi para cima e descontaminaram. Diz que ficou 8 milhões. Quanto ficou, eu não sei. Eu sei que descontaminaram, porque nós aqui chamamos a CETESB, fizemos o que a gente pôde para fazer. Agora, a USP foi um caso que
já numa área complicada, e ainda depois com esse crime todo dessa empresa colocando isso lá. E para nós que somos morador da Zona Leste, que achamos que o sonho nosso tinha sido realizado, hoje nós estamos vivendo uma situação que nós não merecemos isso, professor. Nós não merecemos, nós moradores da Zona Leste, não merecemos isso. Porque aquilo é uma luta de muitos e muitos e muitos anos para a USP chegar até ali. Enfrentamos todos os tipos de leis e projetos que a Assembleia não podia fazer, fazia uma indicação, nós, para ter uma universidade para quase mais de 3 milhões de habitantes, não é uma luta fácil, e o sonho dos nossos filhos e dos nossos netos em estudar e trabalhar e ser professor e ser formado na Zona Leste não morreu e não vai morrer, porque a nossa luta vai continuar até que nós não tivermos a universidade dos nossos sonhos lá naquela região. Então, o que eu espero aqui, professor, é que seja dado um encaminhamento para que nós possamos chegar nas escolas, nós que somos deputados. Claro, o processo está sendo esse, tal tempo vai ser liberado. Quais são aquilo que nós vamos poder verbalizar junto toda a comunidade nossa, aquilo que nós sonhamos, que é o funcionamento da Zona Leste, da USP Leste. Eu quero terminar dizendo que a minha solidariedade a todos aqueles que estão sendo perseguidos, que na luta são perseguidos. Eu estou dizendo isso, posso dizer isso, eu, o Adriano, nós fomos perseguidos, presos, torturados na luta, e não vai ser essa perseguição que vai acabar com a luta. Ao contrário, isso aumenta muito mais o desejo da luta para que a gente possa enfrentar essa situação. Então, eu acho que aqui hoje, com essa reunião da Comissão de Direitos Humanos, o que nós queremos ter aqui é o direito de nós, deputados, e as pessoas que estão aqui, de dizer qual é o passo seguinte que nós vamos dar aqui. Muito obrigado, boa sorte para todos nós que lutamos e que estamos querendo fazer a Universidade da Leste funcionar o mais rápido possível. Zico, só fica mais um pouquinho. São 3 jovens que estão apavorados, processados, perseguidos. Então, era legal que o Marcelo, a Júlia e o Reginaldo dessem uma palavra para o reitor. Marcelo, com a palavra. Está aqui, professor. Os nomes são os 3 aqui. O senhor, Marcelo. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Marcelo, faço gestão de políticas públicas, sou diretor do DCE da USP e sou um dos estudantes que ainda seguem sendo indiciados pela universidade, pela ocupação da reitoria, da direção da EASH ano passado. Só queria aproveitar e falar sobre, que isso é um grande desrespeito a gente, mas eu queria primeiro falar de outros desrespeitos que também a gente enfrenta da reitoria da universidade nos últimos anos, né? Alguns foram da outra gestão e outros da atual gestão também. O primeiro, que é o motivo dessa audiência de hoje, né? Esse, na minha opinião, também é um desrespeito, o próprio depósito ilegal e criminoso de terra do nosso campus durante o período de aula. Então, hoje falam que essa terra ser tirada com a gente estando lá é prejudicial à saúde, porque a terra levanta, a gente pode inalar matéria tóxica. Tem que lembrar que essa terra foi depositada em período de aula. Foi durante todo o ano de 2011, então também é um grande desrespeito. Em segundo lugar, também, o não fornecimento para a gente sobre as informações sobre os riscos que a gente estava submetido. A gente só conseguiu ter um espaço como esse hoje, ter um mapinha, o qual o Tufari trouxe para a gente hoje, graças a uma greve do ano passado e graças a essa ocupação pela qual hoje a gente segue sendo processado e indiciado. Em terceiro lugar, já dentro do quadro da nova gestão, esse próprio plano B que hoje a gente está submetido, né? Então, foram falados alguns problemas desse plano B, mas alguns que também que eu soube recentemente. Por exemplo, a fila do bandejão hoje. Tem aluno demorando 42 minutos na fila para conseguir se alimentar. A gente segue sem biblioteca, segue sem laboratório. Tem o curso de Educação Física e Saúde, cancelou todas as suas disciplinas práticas por falta de espaço físico para conseguir executá-las. Tem uma grande perda para a grade desses alunos e a USP vai ter uma grande dificuldade de alocar no próximo semestre ou no ano que vem o dobro de alunos para conseguirem fazer essas matérias. Mais uma coisa, tem muito aluno trancando disciplinas, pois uma das disciplinas fica no Dr. Ronaldo e a outra fica no Butantã. É impossível chegar em 15 minutos de um bairro para o outro. Tem aluno que demora 3 horas para chegar nessa faculdade e 3 horas para sair da faculdade.
Então, a menina que contou isso até contou assim, poxa, eu queria receber estágio remunerado para ficar no ônibus, porque eu fico 6 horas por dia dentro do ônibus. Os alunos da noite, alguns deles chegam, que estão fazendo aula no Butantã, lá na veterinária, e moram na Zona Leste, chegam em casa às vezes 1 da manhã, 1h30, até 2 horas da manhã. E no dia seguinte, tem que acordar para trabalhar às 5 horas, 5h30, 6. Então, até o nosso direito de dormir está sendo privado pela situação que a gente está submetido hoje. Então, eu acho que esse é o motivo pelo qual hoje está cheio de alunos trancando o curso hoje. Tem aluno trancando matéria, tem aluno trancando o curso, como saiu a reportagem hoje no Jornal Metro, ontem. Aí, somado a isso, também, que eu acho também que é uma falta de respeito com os estudantes também. Nesse cenário todo, para piorar, se não fosse só isso, a gente também tem tendo que enfrentar uma falta de um corte de orçamento muito duro vindo da universidade, né? Então, além disso, que já estamos por causa da questão do plano B, por causa do nosso realocamento, a gente vai ter que enfrentar também algumas disciplinas que envolvem viagens que vão ser canceladas. E a gente também nem tem total dimensão de como esse corte está afetando a gente hoje, até porque a gente, por não estar no campo, a gente não está conseguindo vivenciar esse problema que fica até escondido dentro de vários outros problemas. Em seguida, também, as declarações do professor Nacal também é uma grande falta de respeito aos estudantes. E quando pede desculpas, ele diz que foi intimidado por estudantes. Gente, eram estudantes de 17 anos que estavam no bandejão. Eu não consigo imaginar garotas de 17 anos intimidando um professor como o Nacal. Desculpe. E por último, agora só para... Eu vim aqui para falar sobre o caso da ocupação, o caso que hoje se gera esse processo. No passado, durante a greve já durava mais de 30 dias e as negociações com o diretor, Edson Leite, haviam sido canceladas. Ele sumiu da escola, não falava com a gente tentava marcar reuniões, tentava que conseguisse negociar a nossa greve, e o diretor não comparecia mais à escola. Ao sabermos que ele estava presente numa reunião com membros da comissão de pós-graduação da escola, os alunos, em assembleia, decidiram que iriam falar com o Leite por um minuto, entregar uma carta para o Leite. Então, nos dirigimos até a direção. Na sua recusa de nos ouvir, ficamos no prédio e, mais tarde, fizemos uma nova assembleia que decidiu por ficarmos lá até que as negociações avançassem. Essa ocupação acabou 17 dias depois, mas, infelizmente, não acabou porque nossas pautas foram conquistadas. Pelo contrário, acabou porque a Justiça deu uma decisão de que a USP poderia reentregar posse, e, na manhã do domingo, do dia 17 de outubro, com a tropa de choque, fomos acordados às 5h30 da manhã e fomos retirados daquela ocupação que estava pacífica e que, mesmo quando o diretor da escola entrou, ele pôde verificar que não houve nenhuma depredação, não houve nenhum problema. E, ainda assim, a única violência que houve ali, o único vandalismo que houve, foi a tropa de choque nos acordar às 5h30 da manhã e tirar a gente de lá à força. E não bastasse isso, nós sabíamos que o processo tinha sido encerrado com a reintegração de posse, mas 6 meses depois, um dia antes da volta às aulas, né, no dia 30 de março, na verdade, um dos alunos, o Reginaldo, recebeu uma carta na sua casa dizendo que ele deveria comparecer à delegacia sobre o processo que seguia no caso da USP Leste. Acessamos imediatamente o site do Tribunal de Justiça e podemos verificar que a USP, no dia 14 de fevereiro, ela entrou com uma ação na Justiça para pedir um reembolso de R$10 mil referente às suas custas processuais no processo que culminou com a reintegração de posse. Então, ou seja, além da tropa de choque me violentar, me tirar da uma ocupação legítima que estavam, ainda querem que eu pague por esse processo que gerou a desocupação. Nesse momento, só o Reginaldo foi convocado a depor, porque o Reginaldo não estava no momento da desocupação. Então, a Justiça agora quer saber se ele estava na ocupação ou se não estava. Mas a gente insistimos quanto isso é um absurdo, né? A gente tem que pagar para ter sido tirado de lá pela tropa de choque e uma negociação que não avançou. Isso se agrava por esse momento tão delicado, dentro desse quadro todo, onde a gente foi submetido a um plano B, que nos faz não conseguir cursar matérias. Eu mesmo tive que trancar matérias, porque eu não conseguiria estar às 7h45, saindo do Butantã, e chegar 8h45 no Butantã e chegar às 9 horas no Pinheiros. Se agrava esse problema, essas dificuldades que a gente tem por conviver sabendo que a qualquer dia pode chegar na minha casa também oficial de justiça e a gente pode ter que pagar R$10 mil para a Universidade de São Paulo por ter nos tirado de uma ocupação legítima na qual fizemos para conseguir avançar nos diálogos. É isso. Júlia vai falar? Dá o microfone para ela. Fala o curso também. Boa tarde, meu nome é Júlia, eu faço gestão de políticas públicas e, na verdade, minha fala é bem curta, é mais para marcar a posição mesmo, que é inadmissível a gente ser processado pela universidade que a gente luta, pela universidade que a gente estuda e por opção. Nós optamos em entrar na USP. Eu optei por entrar na USP Leste e eu optei por lutar por ela também.
E não é por pouco que eu estou, desde agosto, vivendo diariamente essa luta. E, assim, reuniões, todo mundo que está aqui é prova, reuniões, audiências, seminários, tudo organizado por professor, funcionário e estudante, numa luta unificada, muito pacífica. E agora receber, um dia antes, não deixa de ser simbólico, na verdade, um dia antes da comemoração dos 50 anos do golpe militar de 64. E um dia antes do início das nossas aulas. Para mim, isso não é só uma coincidência, não é só uma simbologia. Retrata muita coisa que eu não preciso nem explicar, né? Outra coisa que eu acho inadmissível é ver estudantes trancando curso, matéria, professores vendo que não podem dar suas matérias. Calouros, por exemplo, não podem trancar o curso. O que eles vão fazer? A gente ainda tem a opção de trancar, e os calouros que não têm essa opção? Como é que eles são recebidos? A universidade, que eles sempre almejaram estudar, entrarem e se depararem com o conflito de trancar ou não, perder a vaga ou não, vou estudar numa particular, o que eles vão... A gente está numa situação em que nós, professores, funcionários, estudantes, temos que acolher esses calouros, e na verdade, esse acolhimento deveria ter sido feito pela Universidade de São Paulo, e a Universidade de São Paulo não cumpriu esse papel também. Então, só para reforçar a fala do Marcelo, que eu acho que eu fui bem contemplada, é inadmissível o que a gente está passando hoje. É inadmissível ter que procurar um advogado para subsidiar a minha defesa contra a universidade que eu optei a estudar. Isso não faz sentido para nenhum de nós. E isso me entristece muito. Mais do que a revolta, me entristece, me decepciona, eu me sinto frustrada. Mas a luta continua, a gente não deixou, a gente não tirou o pé. Estamos lutando ainda. Mas é realmente muito frustrante ver a universidade que eu almejei, a melhor universidade da América Latina, ter esse tipo de tratamento com os estudantes. Então, eu peço, de verdade, estou disposta a isso, a sentar com os nossos advogados e a Procuradoria da USP para selar um contrato, uma conciliação, para esse processo não ir à frente. Não precisamos desse desgaste. Vamos começar uma gestão do diálogo, como o Zago se propôs em campanha. E agora que ele é realmente o reitor, eu espero que a reitoria cumpra com o que foi prometido durante a campanha e nos receba para fazer esse acordo. O Reginaldo. Vai falar? Não? O Reginaldo está aqui. Oi, boa tarde. Eu sou o Reginaldo Novelli, eu sou do 3º ano de Gestão de Políticas Públicas e os dois colegas me contemplam perfeitamente a situação dos outros alunos também que participaram da mobilização para mostrar um grande problema da administração pública que nós enfrentamos na USP, né? Isso não é recente, isso já é de um passado bem longo. Percebemos que a perseguição aos alunos não é só o processo. Percebemos que os alunos que têm dificuldades a acessar uma universidade pública estão, nesse momento, sendo excluídos de poderem frequentar a Universidade de São Paulo. Eu sou um estudante que tenho os auxílios bolsa da universidade, todos. Eu tenho todas as bolsas que a universidade oferece. E por esses auxílios, eu permaneço na universidade. E eu estou impossibilitado de continuar a frequentar as aulas onde foi alocado, as aulas desse semestre. E o que eu vejo é que não existe uma preocupação social. Não existe a possibilidade de um pensamento social em perceber que as pessoas que almejaram, como a Júlia disse, entrarem na melhor universidade da América Latina serem respeitadas. Existe uma quebra de valores e de posturas que não condizem à Universidade de São Paulo, a toda a excelência no ranking que ela se apresenta. Então, hoje, receber um processo da Universidade de São Paulo me exigindo valores sobre um assunto que já deveria ter sido superado, que já deveria ter entrado em acordo, porque essa situação que foi exposta por toda a comunidade deveria ser valorizada e não afetada dessa forma, e não repreendida. É uma repressão, sim, aos estudantes que estão mobilizados. Os estudantes não conseguem, dentro da universidade, ter um espaço aberto de reivindicações. Os canais de comunicação e acesso às informações são limitados. Nós não conseguimos ter
contato com os nossos dirigentes. Então, é muito complicado quando os alunos têm uma reivindicação, precisarem apelar à força política, que foi a ocupação, que foi uma tentativa de estabelecer contatos. E hoje a gente se percebe que, depois, trocando a gestão, trocando as pessoas que dão direção à universidade, continua com a mesma postura. Então, eu peço que, com a nova demanda que vem se percebendo e que aqui está exposta e que todo mundo está sofrendo com isso, que comece a ser refletido nas próximas posturas, porque até agora ela não representa o que a demanda social da Universidade de São Paulo precisa. É isso. Professora Beth. Bem, boa tarde a todos e a todas. Obstetrícia, né? Eu sou da obstetrícia e do mestrado de Mudança Social e Participação Política, e eu queria primeiro agradecer a presença do reitor e dizer que eu votei em vocês, fiz campanha para vocês e tive uma grande decepção nessa última manifestação do professor Nakal, que eu agradeço que esteja aqui para ouvir, acho também honroso da sua parte ter vindo, né? Mas essa manifestação me desencantou profundamente, né? Por quê? Porque, na verdade, eu comecei a pensar que a visão que a universidade tem de nós, que estamos mobilizados, e somos professores, alunos e funcionários mobilizados, é muito diferente do que a gente sente e do que a gente está fazendo de verdade. Nós estamos defendendo a USP, nós não estamos contra a USP. E eu queria muito sair dessa audiência, olhando nos seus olhos, falando isso, professor, e também no professor Nakal. Nós estamos defendendo a USP. E a USP tem uma diferença muito grande entre uma política de Estado e uma política de governo. A USP não é nem do PT, nem do PSDB, nem do PCO. A USP é da comunidade. A USP é uma política pública do Estado. E o que a gente está fazendo aqui é defender, como o deputado Zico falou, eu cresci em Suzano, também sou uma pessoa da Zona Leste, eu sei o que os meus alunos estão passando, também quero fazer aqui uma fala de defesa dos alunos, quando eles não conseguem retornar para suas casas. Então, na verdade, né, tem uma postura do Butantan muito colonizadora em relação à Zona Leste. Nós não sonhamos ser Butantan, nós somos USP, sonhamos ser USP de qualidade em qualquer campus da Universidade de São Paulo. Há que se mudar essa concepção em relação à Zona Leste. E, mais do que isso, né, eu sou uma servidora. Além de tudo isso que está colocado aqui, eu não vou jamais me esquecer, como membro da congregação, de um ginásio que tem lá e custou 4 milhões de reais, e depois de 3 anos, esse ginásio está interditado, e a gente está parando de falar sobre isso. Nesse pacote tem que ser incluído o ginásio, porque os alunos de Educação Física e Saúde também não têm onde fazer as práticas do curso, porque o ginásio está interditado. Aí a gente aluga uma tenda por 130 mil reais, colocamos, por mês, colocamos essa tenda no terreno, e ela também tem que ser interditada, porque ela está em cima de uma área contaminada. Quer dizer, alguém precisa parar esse estado de coisas que acontece na USP Leste. Professora, quem pôs aquela placa com o logo da CETESB? Que foi a CEF. E, na audiência anterior, eu queria... a pessoa que era da CEF na época? O professor Massola, né? E aqui eu quero lembrar que o deputado Rilo fez um comentário importante. Eu estava na outra audiência, nós discutimos esse tipo de situação aqui, a CETESB disse que não tinha autoria sobre a placa. Enfim, toda essa questão, que é uma confusão muito grande, só que tem o quê? 4 mil alunos ali. Então, na verdade, da nossa parte, como movimento de professores, alunos e funcionários, a gente não quer nem aumentar, nem diminuir o problema. A gente quer saber o seguinte: é possível colocar 4 mil pessoas em segurança ali? É possível garantir as condições de saúde dessas 4, 5 mil pessoas que frequentam o campus? Se todos nos provarem que sim, ok, acabou toda a discussão, não teremos mais posicionamento. Caso contrário, teremos que continuar nos movimentando e exigindo da universidade esse tipo de questão. Agora, eu chamo a atenção para qual é a leitura que a gente tem do problema. No livro que o professor Nakal menciona, bom, temos uma contaminação, diferentes leituras sobre ela. Agora, se ninguém acreditar que a contaminação existe, e eu quero chamar a atenção aqui, nós somos acusados de tentar desestabilizar o governador, mas veja só, a petição que a Universidade de São Paulo apresentou para o Ministério Público dizia o seguinte, que a USP não podia ser responsabilizada pela contaminação, porque, quando a universidade foi instalada, a contaminação já existia. E mais, que a USP não podia ser, ainda que tivesse lei estadual sobre o uso,
a USP não podia ser responsabilizada porque recebeu o terreno por decreto estadual. Não fui eu que escrevi isso, não fomos nós que colocamos a USP lá. Então, na verdade, há uma inversão. Os professores que estão tentando lutar para defender são acusados de querer criar o problema. Eu peço gentilmente que a reitoria e a CEF, por favor, mude essa visão. Na verdade, nós estamos defendendo o quê? O nosso trabalho, o nosso campus, a nossa saúde, os nossos alunos, os nossos funcionários. É isso, nada mais do que isso. E, para finalizar, eu também queria... Finalizar não, ainda tenho duas coisas importantes para dizer. Eu queria falar que o Elton acabou de dizer o seguinte, não há clareza sobre a situação toda do campus. Então, na verdade, vocês também querem que a gente volte para o campus sem saber exatamente o que existe lá. Se a CETESB afiançar isso, ok, alguém tem que assinar um documento, que seja a CEF, a CETESB, o Ministério Público, dizendo isso. Porque, se daqui 10, 15 anos acontecer algum problema, eu quero saber quem, nominalmente, se responsabilizou por isso. Porque, hoje, o que nós vimos nos laudos é que há contaminantes e que eles estão acima dos padrões recomendáveis. Por fim, eu também quero dizer que, nesta briga discursiva, veja, nós fizemos uma greve para obter informação. Isso é a coisa mais absurda do mundo, ter que fazer uma greve para conseguir informação. E todos diziam para nós o seguinte, não aumentem, não tem perigo, etc. Eu testemunhei o funcionário da Servimar falando, olha, no Laranjinha o metano está perigoso, pode explodir. Ou seja, se derrubou um prédio porque tinha risco. Aí, tudo bem, consigo entender que era um prédio preliminar, etc. Mas, ora, as pessoas diziam que nós éramos malucos e, daqui a pouco, tem que tirar um prédio do campus. Então, espera aí. Então, alguma coisa precisa ser observada com mais cuidado. E, por fim, eu quero fazer uma fala forte na defesa dos alunos por alguns motivos, né? Quando os alunos ocuparam a diretoria da EASH, nós vivíamos um contexto de uma reunião que era para ser de congregação e que não foi de congregação pelo modo como, então, o diretor convocou essa reunião, porque ele deu a palavra para os alunos, inclusive eu fiz essa mediação, passo hoje por mentirosa na frente dos meus alunos quando eu não fui, porque quem fez o chamado foi o então diretor da unidade, e, num auditório com 800 pessoas, foi votado o afastamento do diretor e do vice-diretor. O diretor se afastou. O vice-diretor não se apresentava. Ele vinha, resolvia algumas coisas, as coisas eram encaminhadas até ele. Os alunos ocuparam a direção e ninguém apareceu para negociar com eles, a ponto deles chegarem e falar, ué, nós ocupamos a direção e ninguém vai negociar nada com a gente, ninguém vai falar para a gente sair? Olha que coisa absurda. Aí, eu, pessoalmente, telefonei um dia, negociei com os alunos a possibilidade de desocupação, porque o clima estava tenso, liguei para o professor Edson e deixei um recado. Olha, venha conversar com os alunos, porque há possibilidade de desocupação no diálogo. Nesse mesmo dia à noite, os alunos me telefonam dizendo, Beth, foi anunciada a reintegração de posse. Ok, a reitoria tem que cumprir as exigências, etc. Mas, se há possibilidade de resolver uma desocupação no diálogo, por que a PM é chamada? Passamos dias de nervoso esperando essa PM chegar. A PM chegou, saiu. O Hernandes, que é um funcionário que precisou sair, está aqui, mas o Hernandes e eu fizemos uma vistoria no prédio um dia antes da reintegração de posse, podemos testemunhar que não havia dano ao patrimônio. E isso ficou dado como encerrado. De fato, eles têm razão no que eles estão falando aqui, e eu posso testemunhar a favor deles de que não existiu nada no prédio. Por fim, eu também quero dizer o seguinte, todos pedem aqui o plano de ação. Eu gostaria de pedir um cronograma também nesse plano de ação, porque nós ficamos esperando uma desinterdição que não veio. E, quando o plano B foi anunciado, a unidade fica parecendo rebelde. Só que não havia condição real de iniciar as aulas. Faltavam muitas salas de aula e ainda todos esses problemas que nós estamos anunciando aqui, relatados pelos alunos. Então, a gente não quer ficar fazendo rebeldia juvenil, como alguns olham para a unidade. Não, na verdade, é uma seriedade. Como é que eu posso começar a aula se os meus alunos não têm sala de aula para estudar?